Alguma vez você sentiu que existe algo invisível bloqueando a sua vida? Situações que se repetem sem explicação, doenças que surgem de repente, perdas, um cansaço que não vai embora. Nem tudo o que vivemos tem uma origem física. A judaica ensina que muitas vezes aquilo que nos afeta na matéria nasce primeiro no espiritual. E aqui surge uma pergunta fundamental. Existe uma maneira de quebrar esses bloqueios invisíveis e abrir portas para a proteção e a abundância? A resposta é escondida em um segredo milenar, revelado nada menos que pelo rei Davi. Uma arma espiritual tão poderosa que não apenas libertou o seu povo de uma praga mortal, mas que também transformou a maneira como eles viviam. Uma prática tão simples que qualquer pessoa pode aplicar hoje mesmo, e tão profunda que muda a energia de tudo que ela toca. Mas, antes de continuarmos, quero lhe pedir algo. Se o que você escutou até agora tocou o seu coração, escreva nos comentários: "Eu sou luz". Essa declaração não é por acaso. Cada palavra carrega um peso espiritual, e ao escrevê-la, você abre um canal de intenção positiva na sua vida. O que você vai descobrir neste vídeo não são amuletos nem superstições vazias. São ensinamentos com raízes profundas na Torá e na Cabalá, preservadas por séculos, e que ainda hoje são praticadas em comunidades que verdadeiramente entendem os caminhos da alma. E neste ponto, quero deixar-lhe uma semente de curiosidade. Por que o rei Davi, no meio de uma crise, não levantou um exército? Por que não buscou aliados políticos ou sacrifícios caros? Por que ele escolheu uma prática tão inesperada como repetir 100 bênçãos por dia? Que mistério, afinal, se esconde por trás do número 100 na espiritualidade judaica? A resposta a estas perguntas pode mudar a forma como você percebe sua própria vida, porque não se trata apenas de história antiga. Se trata de uma chave espiritual que você também pode utilizar hoje para atrair clareza, paz e abundância. Prepare-se. O que vem a seguir é uma jornada por uma das revelações mais poderosas e profundas da tradição judaica. O legado do rei Davi e as 100 bênçãos que têm o poder de transformar a sua realidade de dentro para fora. Imagine a cena. Davi já não era mais o jovem pastor que enfrentava gigantes. Ele era um rei já consolidado. Tinha paz, poder, controle. Tudo parecia estável, mas justamente naquele momento, tomou uma decisão que mudaria o rumo da sua nação. Ele ordenou a realização de um censo de Israel. Hoje pode parecer uma coisa normal contar quantos habitantes um país tem. Mas na Torá, esse ato era estritamente proibido. E por quê? Porque quando você conta algo com precisão, o submete a julgamento. Você deixa de enxergá-lo como um milagre e começa a vê-lo como uma posse pessoal. Você não diz mais: "Isto é um presente de Deus", mas sim: "Isto é meu, o que eu conquistei, o que eu controlo". Essa pequena e sutil mudança de consciência foi suficiente para abrir uma brecha espiritual, e o resultado não tardou a surgir. Uma praga devastadora caiu sobre o povo. Neste ponto, a história se torna ainda mais dramática e intensa. O profeta Gade se apresentou diante de Davi com uma mensagem muito clara. Davi deveria escolher uma de 3 consequências terríveis: 7 anos de fome, 3 meses fugindo de seus inimigos, ou 3 dias de uma praga mortal. Imagine o peso avassalador dessa decisão. Nenhuma opção era minimamente boa. Qualquer escolha significaria sofrimento para milhares de pessoas inocentes. O que você faria se tivesse que escolher? Davi, então, escolheu a praga e o fez com uma frase que revela a profundidade e a força de sua fé: "Prefiro cair nas mãos de Deus e não nas mãos de homens". Ele sabia que, embora a praga fosse dura e cruel,
Nas mãos do Criador sempre existirá a misericórdia. E assim aconteceu. Mas a cena que se seguiu é de partir o coração. A cada dia morriam exatamente 100 pessoas. Dia após dia o povo via seus irmãos e vizinhos caírem, sem poder fazer absolutamente nada. A dor era insuportável e Davi sabia que precisava desesperadamente encontrar uma saída. Mas não uma estratégia militar comum, nem uma negociação política, e sim algo que tocasse a raiz profunda e espiritual do problema. E foi naquele momento limite, quando parecia que toda a esperança estava perdida, que Davi recebeu uma revelação divina, uma chave espiritual poderosa que transformaria a desgraça e o infortúnio em bênção pura. Uma prática simples que não apenas deteve a praga, mas que acendeu uma luz que tem acompanhado e iluminado Israel até os dias de hoje. Que revelação foi essa exatamente? Como uma prática tão simples e discreta pôde frear a morte e abrir um canal de abundância e vida? E por que essa prática ainda é tão relevante para você, aqui e agora, em sua realidade? A resposta para tudo isso é tão surpreendente quanto poderosa, e você descobrirá agora na próxima parte. Em meio à intensa dor, quando a cada dia caíam 100 vidas, o rei Davi recebeu uma revelação profunda que mudaria para sempre a história de seu povo. Ele instituiu a costume de pronunciar exatamente 100 bênçãos diárias, a tradição ancestral registrada séculos depois por Rabino Natronai Gaon, no longínquo século IX. Ensina que foi naquele momento de crise aguda que Davi compreendeu algo essencialmente profundo. Cada vida que se perdia naquele momento tinha um paralelo e um reflexo espiritual. E a maneira correta de fechar esse vazio e essa lacuna não era com armas ou com castigos divinos, mas sim com palavras de bênção e gratidão. Imagine a cena vívida. O povo estava desesperado, a praga avançando impiedosamente, e de repente Davi lhes ensina a abençoar. Pela água que bebiam, pelo pão que comiam, pelos olhos que lhes permitiam ver, pelos pés que lhes permitiam caminhar, por cada parte do corpo que funcionava perfeitamente. No início, isso podia soar estranho e sem sentido. Como poderiam simples palavras deter a morte que avançava? Mas muito em breve se viu o resultado visível. A plaga começou de forma clara a diminuir. E por quê? Porque em hebraico, a palavra berachá, que significa bênção, compartilha a mesma raiz com brechá, que significa fonte ou manancial. Cada vez que alguém abençoa, abre uma fonte espiritual de poder, um manancial de energia e de luz divina. E quando essas fontes de bênção se multiplicam intensamente, os decretos negativos são quebrados de imediato. O rei Davi compreendeu, de forma muito clara, que o verdadeiro antídoto eficaz contra a praga era ativar a gratidão plena, não entendida como uma emoção passageira e frágil, mas sim como uma disciplina espiritual diária. Cada bênção pronunciada com total sinceridade e convicção era um ato de consciência pura, um lembrete constante de que nada nos pertence por direito próprio ou merecimento, que absolutamente tudo o que temos é um presente renovado a cada novo dia. E essa consciência de gratidão transformou a energia de todo o povo. O que antes era queixa e murmúrio se converteu em agradecimento profundo. O que antes era medo e terror se transformou em confiança absoluta. O que antes era perda e escassez abriu um espaço enorme para a abundância. Os sábios de Israel mantiveram viva e pulsante essa prática vital ao longo de todos os séculos. 100 bênçãos ao dia, não primariamente para Deus, mas sim para Anés mesmo. Porque cada bênção sincera não muda o Criador, ela muda profundamente aquele que abençoa. E aqui
há um ponto crucial que não devemos ignorar. De forma alguma, as bênçãos não são meras fórmulas vazias ou palavras soltas. Elas são chaves espirituais autênticas que, quando são pronunciadas com a devida intenção, abrem canais invisíveis de fluxo. Não são rituais mágicos ou aleatórios, são treinamentos poderosos da consciência. E, acima de tudo, não são um fim em si mesmas, mas sim um meio para recordar de onde provém a vida, a saúde, a força e a abundância verdadeira. Pense por um momento. O que aconteceria em sua vida se, em vez de focar obsessivamente no que lhe falta, você começasse a abençoar tudo o que você já tem? O que ocorreria em sua alma e em sua mente se, 100 vezes ao dia, você se lembrasse de que cada detalhe, por menor que seja, é um milagre? O efeito disso não é apenas emocional ou superficial. É profundamente espiritual. Sua vibração energética muda completamente. Sua energia se eleva a patamares mais altos. E o invisível passa a responder a essa nova frequência de luz. O rei Davi não deixou Emissulagado, uma arma de guerra e destruição. Ele deixou uma arma de luz, um legado de gratidão que atravessa todos os séculos e que você também pode ativar em sua vida hoje. E há algo aqui que o torna ainda mais poderoso e acessível. Você não precisa de fórmulas complicadas ou difíceis. Você pode começar hoje com frases extremamente simples. Obrigado por este dia. Obrigado pela minha respiração. Por ter um teto sobre a cabeça. Obrigado pelas pessoas que eu amo. Cada palavra conta muito. Cada agradecimento sincero é como uma faísca de luz que se acende no plano invisível. Você consegue imaginar o que aconteceria se um dia inteiro fosse completamente preenchido com gratidão consciente e ativa? Sei, desde o momento em que você acorda até a hora em que você se deita, cada gesto de sua vida se transformasse em uma bênção pronunciada e sentida. Essa era a visão e a meta de Davi. Treinar a alma humana para viver conectada permanentemente com a fonte. E isso nos conduz a uma pergunta inevitável e crucial. Por que, afinal, exatamente 100 bênçãos? Por que não apenas 50 ou talvez 200? Que mistério profundo encerra esse número específico na tradição judaica? A resposta para isso está oculta nos códigos profundos da Kabbalah. E o que eles revelam é tão surpreendente que tem o potencial de mudar a sua forma de ver os números e a prática da gratidão. O agradecimento e a gratidão não são apenas cortesia ou boa educação, nem uma emoção agradável e passageira. Na espiritualidade judaica, ele é muito mais do que isso. É uma frequência espiritual ativa. Cada vez que uma pessoa agradece com o coração, está sintonizando com uma dimensão superior na qual a luz divina flui, sem absolutamente nenhum obstáculo. A Kabbalah ensina que quando você diz de verdade, obrigado, você não está mudando o Criador, você está mudando a si mesmo e o seu estado interno. Sua consciência se eleva a um novo nível, sua percepção se expande e, de repente, você começa a enxergar o extraordinário em seu cotidiano. Pense profundamente nisto. Quantas vezes você respira durante o dia sem sequer se dar conta do ato? Quantas vezes você abre os olhos, caminha, escuta, ri, sem parar um instante para valorizar que tudo isso, cada detalhe, é um presente de valor incalculável? A alma, com o tempo, se acostuma com o que é bom e acaba adormecendo. E é aí que o fluxo da abundância começa a se fechar e estagnar. Mas quando você agradece de verdade, Voca desperta. Quando você abençoa o óbvio, o ar que respira, o água que bebe, o pão que come, a sua saúde, você está treinando a sua consciência a reconhecer que nada é óbvio, que cada segundo de sua vida é um milagre vivo, disfarçado de rotina e de normalidade. O rei Davi instituiu as 100 bênçãos,
não apenas como um remédio urgente contra a praga, mas como um antídoto eficaz contra a arrogância espiritual e a presunção. Porque quando você para de agradecer, você começa a acreditar que merece tudo que tem. Você crê firmemente que o seu sucesso depende unicamente do seu próprio esforço e acaba se esquecendo que, por trás de cada conquista, existe uma força superior sustentando e mantendo tudo. Essa falta de gratidão é a raiz profunda de muitos bloqueios invisíveis em sua vida, porque a queixa, o lamento, abre as portas para o julgamento, mas a gratidão abre as portas para a misericórdia. Nossos sábios nos ensinam na Urabankal, naquilo que é contado ou medido, mas sim naquilo que é agradecido com o coração. Em outras palavras, quando você acumula coisas e presume o que possui, você acaba limitando o seu fluxo. Mas quando você agradece sinceramente pelo que recebe, você expande a sua capacidade de receber mais. O verdadeiro agradecimento e gratidão não se medem pela quantidade de coisas materiais que você possui, mas sim pela qualidade da luz com a qual você enxerga a sua vida. E o mais surpreendente de tudo é que a gratidão não atrai apenas abundância material e dinheiro. A abundância, na visão pura judaica, é algo muito mais amplo e profundo. É paz interior, é clareza mental, é saúde e energia vital pura, é ter exatamente o necessário no momento preciso e oportuno. É ver que tudo se organiza de forma natural e perfeita, sem necessidade de forçar ou tentar controlar. Quando você agradece, a sua realidade começa a fluir com muito mais facilidade e leveza. É como se a sua alma se alinhasse com o céu. E as coisas que antes pareciam absolutamente impossíveis começassem a encontrar um caminho. Faça um teste real. Antes do dormir, faça uma pausa de silêncio e nomeie 5 coisas pelas quais você está profundamente agradecido. A primeira coisa que você disser deve ser um obrigado por abrir os olhos em mais um dia. Durante o dia, abençoe inclusive aquilo que você não consegue entender, confiando plenamente que também tem um propósito maior. Você notará imediatamente como sua energia muda. E quando sua energia muda, todo o seu entorno muda junto. O agradecimento sincero quebra bloqueios invisíveis, porque transforma completamente a vibração energética de quem o pratica. A alma sente essa mudança. O corpo a reflete de forma visível. A realidade circundante a confirma. Por isso a Kabbalah ensina que a gratidão não é uma emoção superficial e passageira. É uma tecnologia espiritual avançada, uma ferramenta tão poderosa que pode dissolver até a escuridão mais densa e abrir as portas para uma vida mais plena e realizada. Aquele que agradece nunca fica vazio. Aquele que agradece se multiplica. Aquele que agradece se converte em um canal de luz. E você pode começar hoje mesmo. Você não precisa esperar por um momento especial ou por ter grandes riquezas. Só precisa abrir os olhos e reconhecer que o que você já tem é um milagre. Até agora, aprendemos que o rei Davi instituiu as 100 bênçãos diárias como uma arma espiritual eficaz para deter uma praga. Mas surge uma pergunta-chave. Por que exatamente 100? O que há de tão especial neste número dentro da milenar tradição judaica? Na Kabbalah, os números não são meras cifras. São códigos espirituais profundos. O número 10, por exemplo, representa as Sefirot, os 10 canais primários pelos quais a luz divina flui e se manifesta na criação. Agora, imagine cada uma dessas 10 Sefirot se desdobrando internamente em 10 níveis distintos. 10 by 10, 100. O número 100 representa a plenitude total dentro do âmbito humano, a totalidade da consciência quando esta está conectada à fonte divina. Por isso, o ato de viver com 100 bênçãos diárias não é um número aleatório ou sem sentido. É um lembrete constante de que toda a sua vida
cada parte de seu corpo, cada momento de seu dia, cada experiência que você atravessa em sua jornada pode e deve se transformar em um canal de gratidão e de luz. Mas há um detalhe ainda mais profundo no código. Em hebraico, a palavra para 100 é M, e sua raiz etimológica se conecta com Ma, que significa o quê? Esse que surge na Torá em uma pergunta fundamental para a humanidade, Ma'asem Soel Meka, ou seja, o que é que Deus pede? Tevoka. Os sábios explicam em seus textos que essa pergunta é, na verdade, um chamado urgente à consciência plena. Deus não exige sacrifícios impossíveis ou dolorosos. Ele pede que você viva desperto, consciente. E os 100 atos de bênção ao dia são exatamente a forma de manter essa consciência ativa e desperta, que jamais dará a vida como certa ou garantida. Assim, cada bênção que você pronuncia é como se fosse uma resposta àquela pergunta divina. Eu sei de onde vem a minha vida. Eu reconheço a tua mão amorosa em tudo. O 100 também é o símbolo da plenitude e da perfeição, alcançada neste mundo material. Enquanto o 7 representa o natural, os dias da semana, os ciclos da criação e da natureza. E o 10 representa o divino em plena manifestação. O 100 é a integração perfeita de ambos, o céu e a terra, unidos em um mesmo ponto de consciência. Por isso, quando o povo de Israel começou a pronunciar 100 bênçãos ao dia, a praga foi detida. Não foi por mera casualidade, não foi por superstição, foi, na verdade, a ativação poderosa de um código espiritual milenar, levar a consciência de gratidão à sua mais alta e máxima expressão. E aqui está o fato mais assombroso de todos. Esse código continua totalmente vigente hoje. Você não precisa estar fisicamente em um templo, nem recitar preces complexas em hebraico. Basta que você pare conscientemente 100 vezes ao longo do dia e diga um simples obrigado. Obrigado pelo ar. Obrigado pelas minhas mãos. Obrigado pela oportunidade de aprender, de escutar, de sentir. Nesses pequenos e simples atos se esconde todo o mistério do 100. Cada bênção que você pronuncia não é apenas uma palavra solta, é uma chave mestra que abre um canal invisível. E quando esses 100 canais estão abertos e ativos, a luz flui para a sua vida sem limites. E agora quero lhe perguntar algo diretamente. Se você tivesse que começar hoje mesmo com esta prática, o que seria a primeiríssima coisa que você agradeceria? Com um coração, escreva nos comentários. Esse gesto será o seu primeiro passo concreto nesta corrente de 100 bênçãos. Agora você compreende perfeitamente por que Davi não escolheu números menores nem maiores. O 100 não apenas representava uma prática externa, representava a plenitude total da vida consagrada ao agradecimento consciente. E essa mesma plenitude está disponível hoje também para você. Tudo o que estudamos até agora seria apenas uma história bonita, se não o aplicarmos em nossa vida prática. O verdadeiro poder transformador das 100 bênçãos está em convertê-las em parte inseparável da sua vida cotidiana. E o mais belo e acessível desta prática é que ela não requer rituais complicados ou conhecimentos avançados de Kabbalah. Requer algo muito mais simples e profundo: um coração desperto e consciente. Imagine como seria o seu dia desde que você acorda. A primeira coisa que você faz é abrir os olhos. Esse instante único já é um milagre. Os sábios nos ensinam que antes mesmo de lavarmos o rosto, deveríamos dizer a prece: Mode ani lefanecha. Eu te agradeço, Rei vivente e eterno, por devolver-me a alma com tua imensa misericórdia. E porque nada garante absolutamente
que abriríamos os olhos a cada manhã. E o ato de reconhecer esse presente ao começar o dia já é uma bênção. Depois, um copo de água pura, você abençoa o alimento que está na mesa. Abençoa o poder caminhar sem sentir dor. Você abençoa o poder escutar a voz de um ser querido. Você abençoa o ter um teto, um trabalho, a possibilidade real de aprender algo novo a cada dia. Você abençoa de repente. O seu dia deixa de ser uma sucessão entediante de rotinas automáticas e se converte em uma jornada de milagres reconhecidos e celebrados. E aqui está o ponto crucial. A bênção e a gratidão não são apenas para agradecer o que é agradável e fácil. É também para agradecer aquilo que você não entende completamente, o que parece um obstáculo ou uma dificuldade. Porque ao abençoar, inclusive essas situações que o desafiam, você está reconhecendo que, por trás de tudo isso, há um propósito maior, um plano divino. Faça o teste por uma semana inteira. Conte em voz alta cada bênção que você realiza. Mesmo que você não chegue a 100, você sentirá imediatamente a mudança. É como se você estivesse afinando a sua alma. Você deixa de viver a partir da carência e da falta e começa a viver a partir da plenitude e da suficiência. O Talmud ensina que cada bênção sincera abre um canal de luz. E quando esses canais estão ativos e desimpedidos, sua realidade começa a responder de uma forma totalmente diferente. Os bloqueios invisíveis começam a se dissolver e desaparecer. A energia vital se renova por completo. A sua intuição se aguça e se torna mais clara e o mais surpreendente de tudo. As oportunidades e as sincronicidades começam a se alinhar em sua vida, sem que você tenha necessidade de forçar nada. E eu quero convidá-lo a participar ativamente agora mesmo. Escreva nos comentários uma bênção que você queira pronunciar hoje. Pode ser algo tão simples como obrigado por poder respirar ou obrigado pela minha família. Esse mais poderoso ato pode ser o início de sua própria e grande mudança. Quando você pronuncia uma bênção, você não apenas muda seu estado emocional e passageiro, você muda radicalmente a sua vibração espiritual, e essa nova vibração afeta tudo o que o rodeia. A alma sente essa vibração, o corpo a reflete de fora para dentro. A realidade a confirma. Lembre-se, o rei Davi não deixou em seu legado uma arma de guerra e destruição. Deixou uma arma de luz, uma prática tão simples que qualquer pessoa pode realizá-la e tão poderosa que pode transformar por completo todo o seu entorno e a sua vida. Não importa em que lugar do mundo você esteja, nem em que situação de vida você se encontre, as bênçãos estão sempre disponíveis. E cada palavra de gratidão sincera e profunda que você pronuncia é uma chave poderosa que abre uma porta invisível. Hoje você pode começar. Hoje você pode ativar o seu próprio escudo de luz. Hoje você pode semear abundância e prosperidade com cada palavra. E o que é mais importante ainda, quando você agradece, você não apenas abençoa a sua própria vida, mas você se converte em um canal ativo para abençoar a vida de todos os outros ao seu redor. O rei Davi enfrentou uma praga mortal e terrível, mas não respondeu a ela com exércitos ou com estratégias puramente humanas. Ele respondeu com consciência plena, respondeu com gratidão. Respondeu com 100 bênçãos que mudaram completamente o destino de seu povo. O que começou como um ato desesperado de súplica se converteu em um legado espiritual que atravessou séculos e fronteiras. E hoje, esse mesmo legado pode ser seu também. Talvez você não esteja enfrentando uma praga física, mas, com certeza, você enfrenta batalhas invisíveis, bloqueios, cansaço profundo, confusão, perdas que você não entende o porquê. O ensinamento essencial
é o mesmo. Cada bênção sincera quebra um decreto negativo e abre um canal de abundância. E lembre-se, a abundância verdadeira não é apenas dinheiro, é paz interior duradoura, é clareza mental, é saúde plena, é ter o necessário exatamente no momento correto, é viver com a certeza absoluta de que você não está sozinho e de que a sua vida é sustentada e protegida do alto. Se algo do que você escutou hoje tocou profundamente o seu coração, por favor, não o deixe apenas na teoria. Kamish, abençoe o óbvio, abençoe o cotidiano, abençoe inclusive aquilo que você não entende ainda. Você verá que quando a sua consciência muda, todo o seu mundo começa a mudar. Agora eu quero convidá-lo a realizar um ato simples, mas extremamente poderoso. Escreva nos comentários: ativo minha luz. Faça-o como uma declaração pessoal e firme, que não seja apenas uma frase bonita, mas uma decisão inabalável. Decisão de viver com gratidão, de abrir os seus próprios canais de abundância e de caminhar sempre na luz. E se esta mensagem ressoou intensamente com você, compartilhe este vídeo com alguém que possa estar precisando dele. Pode ser a faísca divina que desperte a alma dessa pessoa. Lembre-se também de se inscrever no canal e ativar a campainha de notificações, porque aqui continuaremos explorando segredos milenares da sabedoria judaica e da Kabbalah que podem transformar a sua vida de dentro para fora. Davi nos deixou uma arma de luz. Agora essa arma está, de forma literal, em suas mãos. Cada palavra de gratidão que você pronunciar pode abrir uma porta invisível e poderosa. E quando você o faz, você não apenas ilumina o seu próprio caminho, mas ilumina também o mundo ao seu redor.